Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está aqui na tela. Estaremos em outra vida com Abraão, Isaac e Jacó? Vamos repetir o tema? Estaremos em outra vida com Abraão, Isaac e Jacó? Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, 24 de setembro de 2023. Vamos colocar aqui na tela. Estamos todos juntos neste dia. Messias Souza de Carvalho, mais um tema para avançar no conhecimento, tá bom? Então agradecemos a participação de todos que estão agora no chat e também aos demais amigos que estarão assistindo no futuro o nosso tema. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos. Se inscreva, ative o sininho na opção todas de preferência para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos e não esqueça do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco. O contato está na descrição do vídeo de hoje. Então, como dito, o tema de hoje é esse que está na tela, minha gente. Estaremos em outra vida com Abraão, Isaac e Jacó? É uma pergunta, o tema, correto? Então, hoje, minha gente, está sendo necessário este tema devido aos questionamentos, né? Nos vídeos anteriores que nós já apresentamos e que nós andamos lendo o que algumas pessoas escreveram nos comentários, no chat e também nos comentários posteriores. Então, nos comentários que nós observamos, que colocamos aqui hoje, essas pessoas dão a entender que nós temos uma parte nossa, tá? Que se chamaria o quê? Espírito. É claro que eles tomam por base a Bíblia, né? Uma parte nossa que se chama espírito, a qual essa parte permaneceria existente depois da morte. No que eles dizem que estariam, que essa parte nossa estaria na casa celestial, tá? A nossa resposta estará sendo inicialmente sobre esse tema aqui, ó. Esse tema que nós já apresentamos. Não há céu para você. A eternidade termina na morte, tá bom? FVJSC, um grande abraço. FVJSC, a pessoa que se identificou, uma boa noite. Essa pessoa escreveu o seguinte: morreu, já entra na eternidade. Uns serão espíritos existentes para a perdição. Percebeu o que ele está escrevendo? E outros espíritos de luz, escolhidos, né? É o que ele coloca, né? E também a pessoa que se identificou como o grande livro Bíblia. Um grande abraço, tudo bem? Como é que está? É a pessoa que se identificou como o grande livro Bíblia. Escreveu o seguinte, para mim, né? Você quer dizer que após a morte da natureza humana perde toda a existência? Aí ele afirma, né? O corpo sim. Aí ele fala isso aqui, o corpo sim, perde a existência. E o espírito? E o espírito? Então, na verdade, ele faz uma pergunta, né? E o espírito, Messias? Que espírito, hein? Pois não somos apenas corpo humano. Aí ele se refere a isso aqui. E quem são os filhos? Aí ele faz uma pergunta. É até bom que faça a pergunta mesmo, né? Isso mesmo, aí ele afirma. São os espíritos que são os filhos, ele coloca, de Deus. E após a morte do corpo, permaneceremos com o Senhor, correto? Bom, pelo menos ele está fazendo uma pergunta, né? Todos os espíritos saberão de que lado vão estar. Então, ele coloca que nós temos essa parte chamada espírito que permaneceria existente, morreria somente isso aqui. Então, o espírito permaneceria existente depois da morte, né? Mas ele faz algumas perguntas, então é importante isso aí, o nosso amigo que se identificou como o grande livro Bíblia, né? Agora, Sebastião Lucas Xavier,
Um grande abraço, Sebastião Lucas Xavier, sempre está conosco no chat aí, participando dos comentários, né? Ele escreveu o seguinte: essa falácia que o sistema religioso apregoa, que iremos ver face a face os profetas, argumentos enganosos. Também concordo, né? E Clemilda Alves, irmã Clemilda Alves, um grande abraço, uma boa noite. Estamos juntos aí, vamos responder também o seu questionamento, né? Ela pediu, né? Messias, explica. Messias, explica. Esse versículo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela colocou o Senhor Jesus Cristo, eu não falo, mas ela escreveu tudo bem. 1 Tessalonicenses 5:23, irmã Clemilda, um grande abraço, pediu para o quê? Explicar esse texto aí. Vamos explicar depois. E o grande livro Bíblia, mais uma vez aqui, coloquei de novo aqui, ele fez uma crítica, né? Talvez. Ele fez uma pergunta, né? Não foi uma pergunta. Na verdade, ele colocou um ponto de interrogação, mas tudo bem. Parece que o irmão Messias não acredita em Deus como Espírito Santo, né? Então ele colocou isso aí, que parece que eu não acredito. Ele coloca Deus, né? Eu não falo Deus, mas tudo bem. Messias não acredita em Deus como Espírito Santo, né? Então, minha gente, vamos iniciar aqui as nossas respostas, não é verdade? Tá bom? Então, pelo que nós observamos dos questionamentos, o que parece é que essas pessoas, né, não todas ali, né, porque algumas pessoas fizeram somente perguntas, alguns deles, esses irmãos, né, acreditam que os seres humanos possuem uma parte, né, uma parte que é corpo, tudo bem, e a outra parte que é espírito, né? Então, aí eles acreditam que tem duas partes, uma parte permaneceria, né? Então essa parte que é espírito, né, do ser humano, que eles colocam, permaneceria o quê? Essa parte permaneceria ativa, né, existente depois da morte. Não é isso que eles afirmam? Então vamos analisar o que foi dito pela primeira pessoa, né, que se chamou FVJSC. Vamos argumentar sobre o que ele escreveu, né? Então ele escreveu lá, vocês leram, né, que morreu já entra na eternidade. Não é verdade o que ele falou? Morreu já entra na eternidade. Quem entra na eternidade? Aí ele entende que é uma parte do ser humano que entra na eternidade. Aí ele afirma, né, uns serão espíritos existentes para a perdição e outros espíritos de luz, né, os escolhidos, o que ele escreveu. Então vejam esse comentário que ele fez, né, a pessoa que se identificou como VFJSC. Esse é o pensamento, na verdade, é um pensamento religioso, né? Sabemos que muita gente tem dificuldade para entender essas coisas e, na verdade, acabam criando sofismas sobre esse assunto. Porém, vamos ver se teremos como explicar isso aos irmãos, tá bom? Que se trata de algo simples explicar isso. Na verdade, isso tudo se trata de uma coisa simples da gente entender. Basta querer entender. Basta que olhemos o quê? O que foi o mestre ungido, ou seja, Cristo. O que foi Cristo? Então, minha gente, assim como foi com o mestre ungido, Cristo, que chamamos também de Cristo, também é conosco. Da mesma forma que foi com ele, também é conosco aqui e sempre foi com todos aqueles que são filhos do eterno Criador, tá bom? Então, sendo importante dizer que nem todos os seres humanos foram antes e são hoje como foi Cristo, tá bom? Uns eram antes e são hoje também da descendência da serpente, beleza? E outros eram antes e são hoje da descendência da mulher. Entenderam? Assim também como foi Cristo. Então essa fala é assim, essa fala, nós falamos dessa forma e também a Bíblia coloca dessa forma, para entender que todos os homens
até possuem espírito, né? Que na realidade se trata esse espírito do fôlego da vida, né? Que todos possuem igualmente, não somente o homem, mas todos os animais também possuem esse espírito, esse fôlego de vida. Assim, todos os homens possuem o quê? Esse espírito. E também todos os animais. Porém, nem todos os homens são celestiais, como foi o quê? O mestre ungido, ou seja, Cristo. Então, minha gente, é importante dizer que a palavra espírito, ela pode ter sentidos diversos na Bíblia, correto? O espírito que todos possuem é coisa da terra. Então, quando nós falamos assim, nós possuímos uma parte que é espírito, é coisa da terra, entendeu? Então não permanece depois da morte. Essa parte nossa, que a gente pode dizer também parte, né? Mesmo que para você pareça, né? Quando você lê na Bíblia em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Então você lê lá na Bíblia, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, dá a impressão de que tem uma parte nossa que permanece existente, não é verdade? Onde diz o quê? Como que diz lá naquele texto? Diz que o pó volte à terra como o era e o espírito volte ao Criador que o deu. Mas que espírito? Todos os animais não têm esse espírito? Tem, o fôlego da vida. Então, nós não temos um espírito que permanecerá existente depois de nossa morte. Pois o espírito que temos, né, é o quê? É a vida. É o fôlego da vida que o poderoso Criador tomará para si no fim de nossos dias, correto? Então, por esse motivo, temos que ter maturidade, todos os senhores também, e esses que fizeram essas afirmações, nós temos que ter maturidade e deixar de lado as coisas de meninos do entendimento, correto? E para simplificar o que acontece conosco, vamos analisar aqui ao mestre ungido, a Cristo, né? O que foi o mestre ungido? O que vocês podem dizer? O que foi o mestre ungido? O texto que diz sobre ele, um dos textos, né, nós podemos colocar aqui, é o livro de João, capítulo 1, versículo 18. Vamos colocar aqui, João, capítulo 1, versículo 18. Está na tela aqui, correto? Vamos ler aqui, ó. Ninguém jamais viu ao poderoso Criador. Olha só, e quem é o poderoso Criador? Né? Ninguém jamais viu a quem? A Cristo ou o poderoso Criador? O poderoso Criador, percebeu? Ó, mas agora fala do Filho, ó. O Filho unigênito que está no seio do Pai, aqui no seio do Pai, está na comunhão do Pai, é quem o revelou. Então, quem estava revelando o poderoso Criador? Quem estava revelando o poderoso Criador? O Filho unigênito, correto? Então, os senhores estão vendo as duas situações aqui, correto? O Filho, ele não tinha uma parte dele chamada poderoso Criador, mas ele estava revelando o poderoso Criador, que está no seio do Pai, é quem o revelou aqui, diz aqui, né? Vamos ler de novo, ó. Ninguém jamais viu ao poderoso Criador. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. Então, da mesma forma conosco, não é verdade? Né? Então, o que os senhores estão observando aqui, ao lermos esse texto? Nós observamos que o Filho unigênito, ele era um ser humano, né? Que revelou o poderoso Criador, não é verdade? Ele revelou o Pai. Simples assim. Ele revelou o Pai. Isso é simples da gente entender. Agora pense em você, né? Pense em você. Então, o Espírito de Cristo, ele não está existente hoje. O Espírito de Cristo, não. Ele não está existente hoje. Agora vamos olhar para nós mesmos, né? Olhe para você. Bom, estou olhando para mim aqui, olhe para você agora. Vou me olhar no espelho aqui, né? Já olhou para você? Já? Diga, eu sou um ser humano. Então nós somos seres humanos, não é verdade? Se você for celestial, se você for um ser humano, como foi o ser humano chamado Cristo, você está revelando, olha só, você está revelando um filho do poderoso Criador neste mundo. Você está revelando. Ele não é parte de você.
tá? Nem esse seu espírito, esse fôlego de vida seu. Entendeu? Você está revelando um filho do poderoso Criador, assim como Cristo revelou o poderoso Criador. Entendeu? Eu acredito que seja simples de entender, né? Mas o que é você? Você é o quê? Quem é você? Você é um ser humano, não é verdade? Você é um ser humano que tem o fôlego da vida, que diz na Bíblia que é um espírito que você tem, mas todos os animais também têm, não é verdade? Então você é um ser humano. E o que é um filho do poderoso Criador? O que é um filho do poderoso Criador? Hein? O que é? Primeiro foi Cristo quem disse que eles não são seres humanos. Quem falou isso? Foi Cristo. Cristo falou que eles não são seres humanos que se casam e são dados em casamento, mas são pessoas como anjos, não são pessoas humanas, são pessoas como anjos no céu, como está escrito no relato de Mateus 22:30. Tá claro, gente? Mateus 22:30 que nós podemos colocar aqui, olha só. Mateus 22:30. Tá claro ou não está? Está. Olha só. Na ressurreição, que já aconteceu, tá? Essa ressurreição já aconteceu. Aí ele fala aqui, ó, as pessoas, que pessoas? As pessoas humanas não. As pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como seres humanos? Não. São, todavia, como os anjos no céu. Tá claro, gente? Não são seres humanos. São, todavia, como os anjos no céu. Tá claro? Tá claro, né? Mateus 22:30. Então, pessoas aquelas que até o último dia, quando não estavam mais sendo reveladas na terra por algum ser humano igual a Cristo, por terem aquelas pessoas morrido, permaneceram, aquelas pessoas como anjo no céu, permaneceram dormindo em Cristo até o último dia, como foi dito por Paulo, né, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, que podemos colocar aqui. Olha só o que está escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17, onde diz o seguinte: irmãos, olha só o que Paulo fala, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aí ele está falando daqueles que morreram, que já não existem mais, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, né, que não têm a esperança, tá? Vamos continuar. Se cremos que Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que o poderoso Criador, né, trará mediante Cristo quem? O ser humano? Trará mediante Cristo e com ele quem? Os seres humanos? Não. Aqueles que nele dormiram. Quem estava dormindo em Cristo? Eram os seres humanos ou aqueles como anjos no céu? Como foi falado por Cristo? Entenderam? Olha só. O poderoso Criador trará mediante Cristo e com ele aqueles que nele dormiram. Os que estavam dormindo já não eram mais seres humanos, porque os seres humanos foram o quê? Desfeitos na terra, foram sepultados. E Paulo continua no versículo 15, olha só o que ele continua falando. Dizemos a vocês pela palavra do poderoso Criador, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Mestre ungido, certamente não precederemos os que dormem. Quem eram os que dormiam? Não eram os como anjos no céu? Não eram seres humanos, nem eram aqueles espíritos humanos, aqueles fôlegos de vida, entenderam? Correto? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta do poderoso Criador, o próprio Mestre ungido descerá dos céus. Isso tudo é figura de linguagem. Ninguém veria ninguém descendo, descerá dos céus. Quer dizer, na verdade ele estava nos céus, reinando ali, que o céu era o reinado dele, né? Vamos voltar aqui, gente, para poder ficar bem. Olha só. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta do poderoso Criador, o próprio Mestre ungido descerá dos céus e os mortos em Cristo, né? Aqueles que dormiam em Cristo, como anjo no céu, ressuscitarão primeiro. Depois nós, aí ele fala das pessoas que estavam vivas, seres humanos. Os que estivermos vivos seremos arrebatados, ou seja, eles deixariam a morte adâmica, né?
com eles nas nuvens, eles também deixariam a morte adâmica, né? Com eles nas nuvens, para o encontro com o soberano nos ares, e assim estaremos com o poderoso Criador para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 17. Correto? Então nós acabamos de fazer a leitura desse texto. Agora a pergunta, eu coloquei aqui bem grande aqui, ó. A pergunta. Aqueles que dormiam, que foram ressuscitados, tá? Aqueles que dormiam, que foram ressuscitados, eram seres humanos? Eram? Claro que não, né, gente? Não eram seres humanos, né? Sim ou não? Não, eu pergunto a vocês, aliás, né? Eu falei por mim, mas falei por vocês. Eram seres humanos? Sim ou não? O que vocês acham? E aqueles que já comentaram aí nos vídeos anteriores? Sim ou não? Eram seres humanos? Cristo não falou que seriam como anjos no céu? Diga, eram seres humanos que iriam ressuscitar. Ué, mas Cristo falou que o quê? Seria como anjos no céu, né? Sim ou não? Então, na verdade, não eram seres humanos, né? Eram corpos celestes, tá? Eram corpos celestes. Então, na verdade, eu faço uma pergunta aqui, né? Eram corpos celestes ou corpos terrestres? Respondam, eram corpos celestes ou corpos terrestres? Espíritos como anjos. Essa palavra espíritos aqui já não se refere ao espírito humano. Já não se refere ao fôlego da vida que o Eterno toma, né? Aquela vida animal quando morre, né? Espírito, eles eram espíritos como anjos no céu, corpos celestes, né? Eram corpos espirituais, tá? Corpo espiritual, né? Filhos do eterno Criador, correto? E os que estavam ainda vivos, o que eles eram? Os que estavam ainda vivos. Corpo natural. Por isso Paulo falou, e nós que estivermos vivos, ou seja, nós somos corpo natural ainda, né? Estamos corpo natural. Tá? Vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios 15, 44. Olha só. Semeia-se corpo natural, quer dizer, o ser humano é semeado, é sepultado. Semeia-se o quê? O ser humano, né? O corpo natural. Ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Então lembre-se, esse corpo espiritual nada tem a ver com o espírito de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, correto? E FVJSC, eu vou falar FV, tá? Não vou falar tudo isso aqui não. FVJSC, que tá muito difícil de falar isso tudo aqui. Porém, antes, gente, olha só. Paulo estava falando de uma ressurreição que iria ocorrer, se referindo àqueles que dormiram. E eles que estavam vivendo também iriam ressuscitar da morte adâmica. Então eles iriam deixar a morte adâmica, os seres humanos e os filhos que participavam da carne e do sangue, tá? Iriam deixar. E os que dormiram, né, quando o corpo humano, como o corpo natural foi semeado, os que dormiram já não eram mais seres humanos. Eles não estavam manifestados como seres humanos, mas eles também teriam que ressuscitar, correto? Então vamos colocar aqui, gente, olha só, FVJSC, que eu não vou falar isso tudo, vou falar somente FV, tá? FV, que escreveu, morreu, já entra na eternidade. Não foi isso que ele escreveu? Morreu, já entra na eternidade. Quem entra na eternidade? Né? Na verdade, ele ainda não entendeu o que significa eternidade, né? Uns serão espíritos existentes para a perdição, ele diz, e outros espíritos de luz, os escolhidos. É o que ele diz. Então, o FV, ele está apresentando, na verdade, uma filosofia oriunda da mitologia grega, que acredita em espíritos, né? Ou até mesmo almas, né? Espíritos de luz e espíritos perdidos. Né? Isso vem da mitologia, gente. Da mitologia grega. Então é exatamente esse pensamento que traz medo nos crentes em nossos dias. Então muita gente tem medo de ir para o inferno, né? Do espírito dele ir para o inferno, como diz, né? Então, gente, olha só, eu tenho que dizer aos senhores, não há esses ditos espíritos perdidos. Não há. A perdição, na verdade, está no mundo terreno, na terra mesmo, onde há o quê? A aniquilação do que é natural, Os espíritos, ou seja, os filhos do poderoso Criador,
eles não sofrem o dano da segunda morte que está na terra, tá? Que é chamado Lago de Fogo no Apocalipse. E o FV, ele precisa saber que os homens terrenos não estão revelando nenhum filho do eterno Criador. Portanto, não há os ditos espíritos perdidos. Não há. Assim, quando eles morrem, não há filhos que deixaram de ser revelados no mundo, como disse FV, que seriam os ditos espíritos para a perdição. Tá bom, FV? Correto? Agora, já a pessoa que se identificou como o grande livro Bíblia, essa pessoa perguntou se eu queria dizer que após a morte da natureza humana perde toda a existência. Os senhores lembram disso? Então, o nosso irmão que se identificou como o grande livro Bíblia ainda afirmou que o corpo sim. Aí ele fala isso aqui, o corpo sim, perde a existência. E quanto ao espírito, ele disse que não somos apenas corpo humano. E perguntou quem são os filhos, né? Aí tudo bem, eu já até expliquei aí, né? Ele ainda disse que são os espíritos que são o quê? Os filhos, ele diz Deus, os filhos de Deus, ele diz. Aí ele fala os espíritos se referindo a Eclesiastes 12:7, que na verdade aquilo ali não são os filhos do Eterno. Aquilo ali se trata do fôlego de vida que o Eterno toma no fim dos dias de cada vida animal, não somente do ser humano. Lembrando aqui que Adão, ele não era celestial, e no entanto o Eterno soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou seja, o Espírito, entendeu? Então percebe que esse Espírito nada tem a ver com o Filho do Altíssimo que participa da carne e do sangue, percebeu? Tá? Então ele fala, e o nosso amigo aí, que se identificou como o grande livro Bíblia, ele disse que são os espíritos que são os filhos. Ele diz de Deus, ele fala os espíritos, uma parte nossa, né? E após a morte do corpo, que ele diz isso aqui, aí ele diz, permaneceremos com o que ele diz Senhor. Eu não falo Senhor porque Senhor é Baal, mas ele fala Senhor, escreveu Senhor, eu falo o que ele falou. Então ele perguntou se está correto, né? As afirmações deles, as conjecturas, os argumentos dele. Correto, tudo bem, beleza. A minha resposta, então, para o grande livro Bíblia, é o que eu já disse, né? É o que eu já disse. É o que eu já tenho dito em vários outros temas, né? O ser humano como um todo, é corpo natural. Então, esse fôlego de vida, essa alma vivente, é o quê? É o corpo natural. O ser humano é corpo natural inteiro, ele é inteiro corpo natural e deixa de existir, correto? O Filho do Poderoso Criador e o Filho do Poderoso Criador não é ser humano, como disse Cristo, não se casa, não são dados em casamento. Os senhores se lembram disso? Tá? O Filho do Poderoso Criador não é ser humano, mas eles são como o quê? Como anjos no céu. Não se trata do fôlego da vida. Isso significa que o ser humano deixa de existir completamente, tá? Aquele fôlego da vida faz parte dele, é ele mesmo. É o fôlego da vida, é a vida que ele tem, é aquela alma vivente, entendeu? Deixa de existir completamente. Então, quando você diz que estará depois da morte com o soberano, muita gente não fala isso? Fala. É somente a sua boca, tá? Falando pelo Filho que você revela no mundo, correto? Que ele, depois da sua morte, de nossa morte, da sua morte, estará sempre com o eterno Criador. Quem? Você ou ele? Ele. Ele que você revelou neste mundo, entendeu? Como, na verdade, ele já está. Só lamento dizer, muita gente às vezes fica triste com isso. Ah, mas eu não estarei, você não. Quem estará é o Filho do eterno Criador, que você está revelando neste mundo. O propósito da sua existência é somente revelar um Filho do eterno Criador. Você não é o Filho do eterno Criador. Você na carne, você como ser humano, não. Você está revelando a ele, assim como Cristo revelou o Pai. Tá claro, gente? Tá claro, mais claro que isso, somente desenhando, né? Mas você, eu, tá? Outros humanos, deixaremos de existir completamente. Não sobrará nem um pinguinho do fôlego da vida, entendeu? Então eu pergunto, você não revela um filho
do eterno Criador neste mundo? Não revela? Não foi assim também com Cristo? O Filho unigênito que revelou o Pai, sendo que ele, o Filho unigênito, já não existe? Existe o Filho unigênito do Pai, Cristo? Não existe mais. Cristo não existe mais. Assim também, nós não existiremos depois de nossa morte, entendeu? Só lamento dizer, eu sei que muita gente fica Cristo, mas não sobrará nada de mim. Não. O que permanece é o Filho que você está revelando neste mundo, entendeu? Nós não existiremos depois de nossa morte. É simples assim. A religião precisa dizer para você que não é. Mas nós estamos falando ao contrário da religião. É simples assim. E os filhos que são como anjos, tá? Os filhos que são como anjos, que são como o Pai Criador do céu e da terra, é que permanecem, correto? Permanecem com o Pai, na verdade, como já estão. E para quem não sabe, as Escrituras e o Evangelho ensinam o aniquilacionismo. Você sabia disso? Que o Evangelho, para tristeza de muito, né? Muita gente quer permanecer existente depois da morte, mas na verdade o Evangelho e as Escrituras, como um todo, ensinam o aniquilacionismo, embora os religiosos não queiram aceitar o aniquilacionismo. Eles dizem que isso aí é somente alguns textos, alguns pensamentos bíblicos, porque eles não querem aceitar isso. É claro que não. A religião cristã, ela tem a necessidade de vender esperança para o ser humano, para uma outra vida, para o ser humano. A religião precisa de vender isso, senão perde a sua importância, né? Mas só o fato de ler que Cristo dizia que depois da morte, somente os que eram como anjo no céu, que iriam ressuscitar, e que Paulo também disse que o corpo natural, ou seja, o ser humano seria e sempre é semeado, sepultado, desintegrado, desfeito na terra, tá? Sendo que somente o corpo espiritual, tá? Que é como anjo no céu que iria ressuscitar, já que ele estava falando dos que já não estavam vivendo mais entre eles como seres humanos, já demonstra ali, gente, já demonstra que até o Evangelho ensinou o aniquilacionismo. Cristo e Paulo ensinaram o aniquilacionismo do corpo natural, ou seja, do ser humano como um todo. Ser humano, gente, deixa de existir completamente, ou seja, é consumido no fim de seus dias na terra. É isso que diz na Bíblia que todos carregamos, né? Como eu já tenho dito, os crentes são os que menos creem na Bíblia que eles dizem crer. Então, qual a dificuldade para entender isso, gente? Qual a dificuldade? Agora, não me venham com a parábola do rico e do Lázaro, tá bom? Aquilo se trata de uma parábola para apresentar um ensinamento. E também não me venham com aquela questão, né? Aquele texto que fala do ladrão da cruz. Novamente, não me venham com apresentando a parábola do rico e do Lázaro e também do ladrão da cruz, tá bom? Tanto o rico como o Lázaro, todos eles, na realidade, foram sepultados, deixaram de existir. Essa é a verdade, tá? Aquilo ali é uma parábola. E o ladrão da cruz, na verdade, também foi sepultado, tá? Quando Cristo foi sepultado, ele também foi. Na verdade, Cristo estava falando com aquele filho, que aquele ladrão da cruz estava revelando, mas o ladrão da cruz estava, o quê? No mau caminho. Mas ele na verdade, estava revelando um filho que creu ali e Cristo estava falando com aquele filho. Então, na boca do ladrão estava falando ele. Me leva para o teu reino, quando vieres no teu reino, né? Leva-me contigo, é mais ou menos isso que está escrito. Mas Cristo falou o quê? Estarás comigo no paraíso quem? O Filho do Eterno Criador, aqueles que eram como anjos no céu, que estariam dormindo em Cristo até o último dia, aguardando a ressurreição, correto? Não me venham com esses textos não, tá bom? Novamente. Agora, me poupem, tá bom? Me poupem esses insistentes que ficam colocando esses textos, jogando, achando que vai conseguir mudar a verdade colocando esses textos. E não me venham também com aquele texto de Paulo, né? Que diz em 1 Coríntios capítulo 5, 1 a 10. Olha só o que Paulo escreveu, olha. 2 Coríntios 5, 1 a 10. Estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída,
Temos da parte do poderoso Criador um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados. Agora vamos prestar atenção aqui. Pois não queremos ser despidos. Percebeu que, na verdade, Paulo, ele não estava querendo o quê? Morrer, né? Não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial. Na verdade, eles poderiam ser revestidos da casa celestial mesmo em vida, né? Para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida, percebeu? Ora, foi o Altíssimo mesmo quem nos preparou para isso e concede-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Eles não receberam o Espírito Santo da promessa, né? O selo do Espírito, a garantia da eterna salvação, o que estava por vir. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes neste corpo, estamos distantes do soberano, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo para estarmos completamente presentes com o soberano. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo neste corpo, quer deixemos. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal, 2 Coríntios 5, 1 a 10 aí, né? Então, minha gente, ao lermos esse texto, nos passa uma impressão, né? Que na realidade é falsa essa impressão, de que Paulo estaria dizendo que somente estariam na habitação celestial se morressem literalmente, tá? Mas o verso 9 diz que quer estejamos vivendo neste corpo, quer deixemos, não é verdade? E no verso 10 ele complementa que todos deveriam comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um recebesse o que merecia em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer fosse o bem, quer fosse o mal, não é verdade? Então isso significa que aquela fala de Paulo, que ele falava lá, né, de que se a temporária habitação terrena em que viviam fosse destruída, teriam da parte do Altíssimo um edifício, né, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, né, jamais o ser humano. Então o que eu tenho a dizer para os senhores é que jamais o ser humano, o fôlego da vida, aquele espírito humano, jamais o ser humano, depois da morte literal, permaneceria existente para ter uma casa para habitar. Entenderam? Pois o ser humano é completamente alma vivente para viver enquanto o quê? Há o fôlego da vida, correto? E vamos provar, tá? Pelos próprios textos, tanto de Paulo como das demais escrituras, isso aí. Vamos repetir o que já colocamos, né? Que o corpo natural, ou seja, o ser humano, na morte, ele é semeado. Ou seja, o corpo natural, o ser humano por inteiro, ele é sepultado. Que em outros textos das Escrituras dizem que falecendo o homem, ou seja, o corpo natural sendo semeado, é consumido, não é verdade? Ou seja, deixa de existir, como dito em outra versão, deixa de existir, é consumido. E nós podemos colocar o que diz a Escritura sobre isso em 1 Coríntios, e não somente em 1 Coríntios, né, capítulo 15, 44, mas também o livro de Jó, né, capítulo 14, versículo 10. Vamos colocar primeiro aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, 44. Olha só o que diz o texto do Evangelho. Semeia-se corpo natural. O que é semear o corpo natural? O que é? Não é sepultar? Não é o ser humano sendo sepultado por inteiro? Corpo e alma sendo sepultado? Porque aquelas emoções dele vão ser desfeitas ali, vai acabar, aquelas emoções dele se desfaz. Semeia-se o corpo natural, corpo e alma. Ressuscitará o corpo espiritual. Paulo está falando naquele tempo que o corpo espiritual, que não eram seres humanos, iriam ressuscitar no último dia. Quem? Aqueles que eram como anjos no céu, não eram seres humanos. Entendeu? Semeia-se o corpo natural, quer dizer, é aniquilado. Olha o aniquilacionismo aqui que Paulo está falando aqui, ó. Semeia-se corpo natural.
sepulta-se, aniquila-se, se desfaz, consome-se, semeia-se corpo natural. É isso que Paulo está falando. Ressuscitará o corpo espiritual. Percebeu que o evangelho ele ensina o aniquilacionismo? Semeia-se corpo natural. Ressuscitaria quem? Já ressuscitou. O corpo espiritual. Quem era o corpo espiritual? Era ser humano? Não era. Era o filho que participava de carne e sangue. Como anjos no céu. Eles não são como seres humanos. Eles não se casam, não são dados em casamento. Não são seres humanos. Eles é que ressuscitariam no último dia da morte adâmica, sendo tirados da morte adâmica para a vida eterna, entendeu? Semeia esse corpo natural, aniquila-se, aniquilacionismo. Ressuscitaria o quê? O corpo espiritual. E continua aqui, se há corpo natural, que é aniquilado, o ser humano, né? Corpo e alma, há também o corpo espiritual, que não é ser humano. Entendeu? Não é ser humano, é o filho que participa da carne e do sangue. 1 Coríntios 15, 44. Correto? Agora o livro de Jó também, né? A escritura e o livro de Jó também, o livro de Jó também ensina aqui, também não somente o texto de Paulo, ensina também o aniquilacionismo do ser humano. O ser humano, ele deixa de existir completamente no fim de seus dias. Não permanece nada do ser humano, nada de espírito humano permanece existente, porque espírito humano qualquer animal tem também, porque todo animal tem o ruá, o fôlego da vida, que na Bíblia foi traduzido como espírito, entendeu? Ó, olha só o livro de Jó aqui, o que diz, ó, Jó 14:10, ó, mas morto o homem continua existente? Não, morto o homem é consumido. E o que é o homem? O homem não é a alma vivente? Não é aquele que tem aquele fôlego da vida, né, que é dito como espírito? Olha só o que o livro de Jó ensina, ó, olha só. Mas morto o homem é consumido, é sepultado, né, é semeado, da mesma forma que Paulo fala. Sim, rendendo o homem o espírito. Que espírito é esse aqui? Esse espírito é o fôlego da vida que qualquer animal tem, né? Então, onde está? Ainda tem um texto que a gente pode colocar aqui, eu não coloquei, não vou colocar hoje, mas outro dia, né? Que quem sabe se o espírito humano sobe para cima e o espírito dos animais desce para a terra. É isso aí que ele faz esse questionamento. Na verdade, é tudo igual para ser humano e também para qualquer animal. É a mesma coisa, o que acontece com o espírito dos animais é o que acontece com o espírito dos homens, porque o espírito na Bíblia ali, na verdade, é o fôlego da vida, é a respiração. São os sentidos animais que todos nós temos e os animais também têm. A diferença nossa para os animais é que nós somos somente mais inteligentes. Somente somos mais inteligentes e dominamos sobre os animais. Mas o espírito, o fôlego de vida é o mesmo. Ele respira, bate o coração, bombeia o sangue. É aquele espírito animal, também nós temos esse espírito animal. A diferença é que nós temos somente mais inteligência que os animais. Nós não somos diferentes de um cachorro. Essa é a verdade. Não somos, porque todos nós iremos para o pó. E esse fôlego de vida, o Eterno toma de volta no fim dos dias, tá? Vamos voltar aqui e ler aqui, ó. Mas morto o homem é consumido. Olha o aniquilacionismo que a Bíblia ensina. Sim, rendendo o homem o espírito. Que espírito é esse? Fôlego de vida. Então, onde está ele? Onde está o homem? Não existe mais. Deixa de existir. Jó 14:10. Correto? Então, gente, assim, depois da morte, nada sobra do ser humano, correto? Nós não temos compromisso com nenhuma religião. Nós temos que falar a verdade, porque a religião precisa dizer que você vai ficar existente depois da morte e você vai ter uma casinha branca para morar lá, depois da sua morte. Não vai, é pó, é sepultura. Então, assim, depois da morte, nada sobra do ser humano. O filho que participa da carne e do sangue, ele é como anjo no céu. Não é ser humano ou parte do ser humano, compreendeu? Porque nem todos os seres humanos revelam um filho do eterno Criador. Então percebe que o filho que participa da carne e do sangue não é parte do ser humano, ele somente é revelado por determinados seres humanos que o eterno quer, correto? Assim como Cristo revelou o Pai, correto? Ele somente é revelado na terra por um ser humano, que o eterno quis que revelasse um filho. Nada mais que isso, não tem o que inventar. Então, o que foi dito por Sebastião Lucas Xavier, lá no início, né, de nosso tema, olha só o que ele escreveu. Sebastião Lucas Xavier, um grande abraço, meu amigo. Olha só o que Sebastião Lucas Xavier falou. Essa falácia
que o sistema religioso apregoa que iremos ver face a face os profetas são argumentos enganosos. Eu também concordo. Eu também concordo, correto? Realmente, irmão Sebastião Lucas Xavier e todos, né, realmente o que o nosso irmão, o nosso amigo aí, Sebastião Lucas, diz é verdade, tá? Nenhum de nós permaneceremos existentes para ver ninguém depois, ninguém da terra depois de findado o nosso tempo. Depois que a gente morrer, a gente não vai ver mais ninguém mais existirá e nem nós, tá? É o que eu disse, né? A religião cristã, ela precisa vender essa falsa esperança de vida depois da morte. A religião precisa disso, precisa te enganar e divulga essa crença aqui, ó, vamos colocar na tela. Essa crença aqui, essa alma que sai da pessoa e muita gente fala assim, eu tive uma experiência quase morte e vi meu corpo na cama. Ele teve uma alucinação, essa é a verdade. Porque se ele está tendo essas visões, essas coisas na mente dele, é porque ele ainda está vivo. Ele ainda não está morto. Então é como se fosse um sonho. Ele imagina o corpo dele na cama e ele vê. Vê onde? Dentro do cérebro dele ele está vendo, mesmo com os olhos fechados. Então isso aqui, essa imagem aqui, a religião gosta disso aqui, né? Não somente a religião cristã também, religiões espíritas, né? Então veja aí, é isso aí, ó. A religião precisa vender isso para as pessoas, né? A religião precisa vender isso aqui para as pessoas. Isso aqui seria o céu, né? Onde as pessoas, depois que morrerem, estarão no céu. Aí está escrito aqui, ó. Vamos reconhecer as pessoas no céu. Isso aqui, essa imagem aqui, vocês vão encontrar isso aí fazendo uma busca no Google. Na verdade, é capa de um vídeo do YouTube de um determinado pastor que nós não vamos falar o nome. Então os senhores poderão buscar lá que ele prega essas coisas aqui, tá? Ele prega essas coisas. Vamos reconhecer as pessoas no céu. Pega textos da Bíblia que não estão falando disso, está falando de outra coisa, mas aí dá a impressão, passa a ideia de que depois da morte, depois dessa vida humana aqui, as pessoas teriam uma vida assim, onde encontrariam as pessoas, onde seriam conhecidas. Você pode perceber que esse cidadão aqui, ó, está com uma roupa branca, né, indicando que aqui é o céu, correto? Então é isso aí que a religião precisa vender isso aí para as pessoas ficarem mantendo a religião. É o que acontece, né? Então, gente, eu não sei se os senhores já conhecem, tá? Correto? Eu não sei se os senhores já conhecem. Eu acredito que os senhores devam conhecer, né? Um famoso jovem, né? Pastor evangélico, né? Que tem um canal no YouTube. Isso aqui é uma das capas do vídeo dele, que possui milhões de inscritos, mais de 13 milhões, não é mil não, é milhões de inscritos. Eu não sei se os senhores conhecem. Ele prega, na verdade, essa falsa esperança aqui. Ele prega essa falsa esperança de as pessoas se encontrarem no céu, né? Se encontrarem os amigos, reconhecerem as pessoas, de vida humana depois da morte. Inclusive, ele diz que as pessoas poderão se tocar, como está aqui, ó. Ó, tá tocando aqui. Percebeu? Ele diz isso, literalmente. E um dos textos que ele utiliza para poder falar disso aqui é Mateus capítulo 8, versículo 11, que nós podemos colocar aqui. Mateus capítulo 8, versículo 11, é um dos textos que ele coloca. Esse aqui, ó. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ah, Cristo está falando, muitos viriam do Oriente e do Ocidente, né? Ele está falando de coisas na terra, né? Não uma outra vida, percebeu? E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Onde? Ah, no reino dos céus, né? O reino dos céus não estava lá entre eles já? Cristo não falou? E depois que Cristo entregou o reino ao Pai, o reino dos céus não continuou na terra, com os homens? O tabernáculo do Eterno não estava com os homens? Percebeu? Percebeu? Vamos ler de novo aqui o que ele coloca. Ele usa para poder colocar, na verdade, esse sofisma, né, que ele anuncia. Mas olha só o que ele diz. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mateus, capítulo 8, versículo 11. Percebeu? E ele também complementa, né? Ele complementa dizendo, eu coloquei na tela o que ele diz aí no blog dele, no Facebook, olha só o que ele diz. Ele fala isso aqui, ó. Ele diz o seguinte, Jesus quis dizer que lá no céu, aí ele tira daqui do contexto da vida humana, né? Que lá no céu, quer dizer, já não seria mais essa vida nossa aqui.
diz que lá no céu iremos conhecer Abraão, Isaac e Jacó. Percebeu? Ele tira daquele texto que acabamos de ler. E por causa disso, eu tenho certeza, ele coloca isso, né? Que nós iremos reconhecer também nossos entes queridos. Percebeu o que ele escreveu lá? Tá lá, basta os senhores buscarem aí no YouTube, um famoso pastor, um jovem pastor, né? Eu não sei de qual denominação ele, mas me parece que deve ser da presbiteriana ou de qualquer uma dessas denominações aí, tá? Que não seja pentecostal. Correto? Então é isso que ele coloca. Aí eu pergunto, eles reconheceram somente os entes queridos? Porque ele diz que nós conheceremos os entes queridos. Aí eu pergunto, só os entes queridos? É a pergunta que eu faço, né? Só os entes queridos que eles iriam encontrar no dito céu. E os não queridos? E os que não são queridos? E aí, não vão encontrar? Aquelas pessoas que não se dão muito bem, assim, com você, um vizinho, alguma coisa, um amigo de trabalho. E aí, não vai encontrar também nesse dito céu, não? É a pergunta que eu falo. Que eu faço, aliás, né? Diz que nós encontraremos os entes queridos e os não queridos. Não encontraremos, né? Então os senhores estão vendo que isso aí é balela, né? Isso aí é sofisma, falar essas coisas. Então, para falar a verdade, gente, esses que se tornam, na verdade, uma celebridade e conseguem angariar muitos recursos, né? Eles não abrem mão dos enganos e da ignorância do povo para continuar tendo a credibilidade que eles já conseguiram angariar, né? Entre aqueles fãs daquele canal do YouTube. Agora vamos ao questionamento. Vamos deixar essa questão de lado aí, né? Desse canal. Vamos ao questionamento de Clemilda Alves, que pediu explicações sobre o texto de 1 Tessalonicenses. Irmã Clemilda Alves, né? Um grande abraço, uma boa noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, tá? Ela quis uma explicação sobre esse texto que diz: e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso, ela diz, Senhor Jesus Cristo. Eu não falo, mas tudo bem, ela escreveu 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos fazer a leitura do texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. 1 Tessalonicenses, aliás, né? Enrola a língua, hein? Falando em língua estranha. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Altíssimo de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, percebeu aí? Espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Mestre ungido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? 23. Então, gente, olha só. Espírito, alma e corpo significa o quê? Discernimento, espírito, emoções e corpo. É simples assim. Discernimento, razão, discernimento, espírito. A pessoa precisa manter aquele espírito, aquele discernimento, aquele entendimento. As emoções, que ela necessariamente, as emoções, elas funcionam mesmo até sem entendimento, entendeu? Então percebe que Paulo está falando de espírito, alma e corpo, porque não somente as emoções deveriam ser preservadas, porque a emoção, ela não carece exatamente de um discernimento, entendeu? Então por isso que Paulo pede para manter o discernimento, o espírito, a alma e o corpo plenamente conservados, tá? Para a vinda do Mestre ungido. Eles deveriam se conservar assim. Nada que eles seriam, como se diz, né, tricotômicos. Então muita gente pega esse texto e diz que nós somos divididos em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. Na verdade, ali Paulo está falando de discernimento, emoções e o próprio corpo em si, correto? Então eles deveriam ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Deveriam conservar espírito, alma e corpo. Deveriam ser imitadores de Shaul, imitadores de Paulo, como ele disse, né, em Filipenses capítulo 3, 17 a 18. Filipenses 3, 17 a 18, eles deveriam imitar, como Paulo imitava Cristo, eles deveriam imitar a Paulo. Olha só, caro irmão, sede meus imitadores, conservem-se, assim, espírito, alma e corpo, né, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Portanto, como já vos adverti repetidas vezes,
e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3, 17 a 18. Agora vamos ler Filipenses 4, 9, que Paulo também escreveu, olha só. Veja também Filipenses 4, 9, olha só. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, né, espírito, alma e corpo conservados, isso fazei. Percebeu? E o eterno de paz será convosco. Filipenses 4, 9, né? Agora, nesse texto que ele coloca o seguinte: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Conservem-se assim, espírito, alma e corpo. Né? Percebeu? 1 Coríntios 4, 16. Agora 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, olha só. Sede meus imitadores, conservem-se assim, espírito, alma e corpo. Tá? Conservem-se assim, não somente mantenham emoções controladas, mas também entendimento. E conservem também o vosso corpo, né? Cuidando do seu corpo para não adoecer. É isso que Paulo está falando. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, né? 1 Coríntios capítulo 11, 1. Agora, já acabamos de ler aqui os textos de Paulo aqui, sobre essa questão de conservar espírito, alma e corpo. Eu espero que a irmã Clemilda tenha entendido aí essa parte aí, né? Conservar espírito, alma e corpo não é conservar um espíritozinho, né? Um fantasminha. A alma, que seria um fantasminha também, né? Seria dois fantasminhas, né? Um espírito e uma alma. Então Paulo estava pedindo para conservar aquilo ali, né? Aquele espírito, naquele mesmo espírito, naquele mesmo entendimento. A alma, as emoções, né? Os pensamentos, né? Que não eram bons. Então Paulo fala, se conserve, não se deixem, não se prejudiquem, não se deixem levar por pensamentos maus, né? É isso que Paulo está dizendo. Mantenham o entendimento do evangelho, mantenha esse espírito, conserve esse espírito e o corpo também. Eu espero que a irmã Clemilda tenha entendido isso aí, tá? Se não entendeu, é só perguntar depois de novo. Eu acredito que entendeu, né? Depois dessa explicação, eu acredito que não vai ficar nenhuma dúvida aí. Agora, outra pessoa, na verdade, é a mesma pessoa, né? Na verdade, é aquela pessoa que já falamos inicialmente, né? O grande livro Bíblia, um grande abraço. Não sei se é homem ou se é mulher, né? Essa pessoa colocou isso aqui, fez essa afirmação a meu respeito, parece ser uma crítica, né? Parece que o irmão Messias não acredita em Deus, ele coloca Deus, eu não falo, mas ele fala, não acredita em Deus como Espírito Santo. Aí ele fez essa crítica aí, tudo bem, beleza? Vamos aí, então, argumentar sobre isso aí. Então essa pessoa que se identificou como o grande livro Bíblia, fala que eu não acredito em Deus, né? Deus como ele fala, né? Como Espírito Santo, não é verdade? Então já sabemos que o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, trata a respeito do Espírito do poderoso Criador que pairava sobre a face das águas, os senhores podem ler na Bíblia, né? Como diz no relato de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Olha só o que diz esse texto, Gênesis 1, 2, né? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Todo-Poderoso pairava sobre a face das águas, né? Gênesis capítulo 1, versículo 2, né? Então, no texto de Gênesis, diz que no princípio, né, lá no início do livro, o Eterno, ele criou os céus e a terra, não é verdade? E a terra, porém, ela estava o quê? Sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o ruá, né, o vento, o ruá, o Espírito do Altíssimo, pairava sobre a face das águas, sobre as águas, não é verdade? Então, para quem não sabe, a palavra ruá significa vento, ou espírito, foi traduzido como espírito, né? Então, há alguns estudiosos que acreditam que esta é simplesmente ali uma descrição de um poderoso vento, literalmente, soprando sobre a face das águas. Correto? Algumas pessoas, alguns estudiosos falam assim. Mas, na verdade, o resto do Antigo Testamento, quando remete a tal afirmação, sempre parece assumir que não se trata de algum tipo de vento, né? Ali criado, um vento criado natural que está soprando pela criação,
mas sim o poder da pessoa, do Criador, pairando sobre a face das águas quando a terra estava sem forma e vazia, correto? E por que Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala sobre o Espírito do Criador pairando sobre a face das águas? Por quê? Você pode usar diferentes verbos em sua vida quando descreve a obra do Espírito, né? A obra, o poder do Todo-Poderoso, né? E pairar, talvez seja, né? É provavelmente um verbo que você muito raramente tenha usado nos seus argumentos, em suas colocações, né? Então, raramente você fala do Espírito do Criador pairando, não é verdade? Mas este é, na verdade, um verbo muito importante que está sendo usado aqui, né? Nesse texto que nós estamos falando aqui de Gênesis, porque, em primeiro lugar, está nos encorajando a tentar entender o que o Espírito estava fazendo enquanto pairava sobre as águas, entendeu? Então, enquanto o poderoso Criador falava de seu trono em seu reino, isso é somente uma forma da gente entender o poderoso Criador falando, como assim ele tem essa boca assim falando, né? Quando o Criador falava do seu trono em seu reino, o seu Espírito, ou seja, o seu poder, através do verbo de sua palavra, ou seja, da sua palavra, começou a fazer algo ali. Então, por isso que diz que o Espírito do Todo-Poderoso pairava sobre as águas, entendeu? Então, pessoal, quando a pessoa que se designou tá no vídeo como o grande livro Bíblia, disse que parece que eu não acredito, como ele diz, em Deus, né? Como o Espírito Santo, não há nenhum sentido no que ele fala, pois embora na Bíblia diga que o Todo-Poderoso é Espírito, é somente uma forma de a gente entender, pois ele não pode ser vento, porque Espírito é vento, é ruá. Pois vento é o quê? Também é coisa da terra, entendeu? Você sabia que Espírito é vento? É ruá? Entendeu? O eterno não é um vento, simplesmente assim. Agora, voltando na questão do tema, quando pergunta o tema, né, se estaremos em outra vida com Abraão, Isaac e Jacó, na realidade, Cristo não estava falando de uma outra vida depois da morte. Também Cristo não estava falando de que em sua vinda ele levariam todos da terra, como dizem os crentes aí, né, para uma outra vida humana, literalmente, como fala aí também o jovem pastor do YouTube que eu citei, eu não falei o nome, onde nós nos assentaríamos, literalmente, como ele fala, à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e ele usa os textos da Bíblia. E os estaríamos também reconhecendo, como ele fala, né, igualmente aos nossos entes queridos, e eu pergunto somente os entes queridos e os não queridos, né? Não é verdade? Mas Cristo estava falando de um tempo, né, em que ele estaria reinando num reino espiritual, no tempo apostólico, é claro, e que depois entregaria esse reino ao Pai. Então muitos viriam o quê? No texto que ele fala, do Oriente, do Ocidente, e se assentariam no reino dos céus, com Abraão, Isaac e Jacó. Ele estava dando a entender de coisa que viria logo depois de sua vinda, que se cumpriu, na verdade, no ano 70 DC. Então hoje nós estamos aqui. É o reino eterno do Pai, entendeu? É o reino dos céus. E assim hoje estamos assentados à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, entenderam? Cristo, na verdade, está falando de uma forma simbólica aqui, tá? Então se vê que comer e beber literalmente com Abraão, Isaac e Jacó não faz sentido. Pois o próprio Paulo disse lá no reinado de Cristo, né, em Romanos capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, 17, o seguinte, olha só, pois o reino do poderoso Criador não é comida nem bebida. Como é que estaria sentado literalmente comendo com Abraão, Isaac e Jacó? Pois o reino do poderoso Criador não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não é verdade? Romanos 14, 17. Então, minha gente, é importante dizer que o reino do eterno Criador estava entregue ao Espírito Santo.
no tempo apostólico, porque o Espírito Santo era Cristo, entendeu? De acordo com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Então é por isso que Paulo, ele escreveu que o reino do eterno Criador era o que disse ali, e não comer e beber. E Abraão, Isaac e Jacó estavam inseridos naquele reino, não o ser humano, pois haviam morrido e consumidos, né? Mas os filhos que estavam debaixo da autoridade de Cristo no tempo do seu reinado. Entenderam? Eles dormiam em Cristo aguardando a ressurreição do último dia. É isso que estava ali acontecendo a respeito do que Cristo falava, tá? O que aconteceu. Então, minha gente, agradecemos aí a participação de todos. Até o próximo tema, que será, vamos colocar aqui, quarta-feira, 20 horas. Um grande abraço a todos, tchau!